Aleluia, louvado seja o nome daquele que vive, daquele que reina para todos sempre, nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, meus irmãos, estamos juntos aqui nesta manhã. Quero dar boas-vindas aos irmãos que estão aqui, os irmãos que nos acompanham também pela internet, não puderam vir ao culto, mas está conosco. Estamos no mesmo Espírito, num só Espírito, uma só fé, um só batismo, assim nos ensina as Escrituras. Obrigado pela companhia. Você que nos visita, a primeira vez que veio à base, seja bem-vindo, sinta-se abraçado, acarinhado, sinta-se em casa. Muito obrigado porque você está aqui conosco. Estamos em uma série de mensagens, está aí o tema, ó. Os que choram serão consolados. Tá alto ou está baixo? Eu estou assistindo, está meio assim, eco, não está? Está tudo bem? Está tudo bem? Então tá bom. Não se preocupe que eu não vou gritar, não se preocupe. Você que está visitando, fique tranquilo, não vai rolar. Vamos lá, abra a tua Bíblia por gentileza, Jeremias capítulo 30. Esse é o terceiro sermão da série de mensagens, cujo tema central é esse que você está vendo aí no telão. Os que choram serão consolados. Seguimos aqui no capítulo 30 de Jeremias e vamos dar início ao primeiro versículo do capítulo 31. Os textos que norteiam essa série de sermões estão exatamente nesses dois capítulos, 30 e 31, que fazem parte aí de um conjunto de versículos, de profecias que consolam, por isso é chamado de livro de consolação, esse livreto dentro do livro do profeta Jeremias, que tem 54 capítulos, mas esses 4 aí, 30, 31 e 32, fazem parte do que se chama, pelos teólogos, de o livro de consolações. Então eu te convido, por gentileza, a abrir aí a tua Bíblia. Aqui não passou, será que não está passando? Passa para mim, Gabi, por favor. Aí, se alguém puder vir dar uma olhada aqui também. Muito bem, enquanto você procura aí, Jeremias capítulo 30, versículos 18, nós vamos ler até o versículo 24 do capítulo 30 e o primeiro versículo do capítulo 31. Passa para mim, Gabi, por gentileza, até voltar aqui o passador, por favor. Vamos ouvir, por gentileza, a palavra do Senhor com reverência e atenção. Fica atento aí para passar, tá? Assim diz a palavra do Senhor, ouça com atenção e reverência, esta é a palavra de Deus. Jeremias capítulo 30, a partir do versículo 18, diz: Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sob suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ações de graça e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados. Meus filhos serão como nos dias do passado, e a sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem. Seu líder será um entre eles, seu governante virá do meio deles. Eu o trarei para perto, e ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Pergunta o Senhor. Por isso vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vejam a tempestade do Senhor, sua fúria está solta, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará, até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês compreenderão isso. Versículo 1 do capítulo 31 diz: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo.
Vamos orar? Feche teus olhos. Deus, esta é a tua palavra, tu que és Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, Deus de misericórdia, o nosso Deus, Senhor de todas as coisas, Senhor do universo, um Deus grandioso, que por misericórdia, Senhor, nos chamou, nos escolheu, nos chama do teu povo, nos chamas de filho, por meio do teu Filho amado Cristo Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor, te pedimos que ela traga consolo, nos traga entendimento nesta manhã, para a tua igreja, Senhor, para que provoque, para que gere os frutos necessários, de consolação, de exortação, de mudança do teu povo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, as 4 estações é um conjunto de concertos do compositor Vivaldi, concerto para violino e também para orquestra, e retrata musicalmente as estações do ano. O próprio título já diz, as 4 estações, né? Na minha opinião, é uma das composições mais lindas da música clássica mundial, está na minha playlist, as 4 estações. Se você não conhece, deve conhecer, né? Muito conhecida. Pela ordem dessa obra maravilhosa de Vivaldi, ela começa pela primavera, seguida do verão, depois o outono e finalmente o inverno. É muito interessante acompanhar como Vivaldi faz essa descrição musical das estações do ano em melodias, né, por meio de música. Dá para você fechar os olhos e se imaginar na primavera, no verão, no outono, no inverno. É fantástico. Você consegue ver ao mesmo tempo que ouve, né? Você fecha os olhos para ver. Sensacional. A gente consegue ali vislumbrar de olhos fechados a cor, a paisagem de cada estação, o tempo, a temperatura, tudo. Dá para fechar os olhos e ver, por exemplo, a primavera que começa ali, o canto dos pássaros, o cheiro das flores, as cores das flores, a alegria da vida, tudo aquilo que brota depois de uma estação muito complicada, que é o inverno. Primavera vem logo após o inverno. No verão, a gente vê a vitalidade da luz, o sol quente, o sol que brilha, aquele calor que nos aquece o coração, mas também tem as tempestades de verão, e é muito interessante ver os movimentos da orquestra. No outono, é aquele tempo de celebrar a colheita, é o tempo da colheita, é o tempo da festa, mas também a gente vê aquelas cores pardas das folhas secas que começam a cair das árvores, e tudo isso transformado em textura musical, é muito legal. E essas folhas secas que vão caindo e vão cobrindo o chão, elas anunciam o inverno, que é uma estação mais complicada, é uma estação sombria, podemos dizer assim, quando as cores elas diminuem de intensidade, a melancolia, ao medo dos ventos congelantes, cortantes, que são típicos da estação do inverno. Mas, como todo ciclo, após o inverno, sempre há de vir a primavera, quando os animais então voltam a ter fartura de alimento, os pássaros cantam felizes, etc. Esse ciclo, meus irmãos, vivaldino, podemos dizer, das 4 estações, pode, de certa forma, simbolizar o ritmo impresso por Jeremias, aqui no trecho da sua narrativa profética, nesse momento que nós lemos agora há pouco, nesse trecho aí. Estudiosos, eles conseguem ver aí nesse texto um certo movimento, como se tivesse chegado a primavera depois de um período complicado de inverno, de escassez, de pouca luminosidade. Os estudiosos conseguem vislumbrar isso, até porque tem um trecho do capítulo 30 e também já no 31, que é de fato poético, é assim, em verso, né? Então tem essa poesia. E eles veem como se um tempo de flores, nesse texto, a gente vai já caminhar nele, chega para romper os rigores da escassez de uma estação complicada, como o inverno, por exemplo. Essa falta de alimento, essa dificuldade de sobrevivência a mesma, essa aflição, pode-se dizer.
Estudiosos veem ainda, nesse momento aí do livro de Jeremias, o equivalente, e aí eu separei o texto, porque é um equivalente de Isaías 35, nos capítulos 1 e 2, nos versículos 1 e 2, Isaías 35, versículos 1 e 2, eu separei o texto, para a gente ganhar tempo. Vejamos o que diz aí, esse equivalente de Isaías, texto que vai lançar luz, uma luz extra, pode-se dizer, no texto do nosso sermão de hoje. Diz assim, Isaías 35, 1 e 2. O deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, enromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplandecer, o resplendor do nosso Deus. Quando fala Líbano, Carmelo, Saron, são locais marcantes ali da terra de Israel, representando à vista de Isaías esse florescer da glória de Deus. É o que ele está falando, um período que agora era ressecado, era escasso, e agora toda a Israel floresce, resplandece a glória do Senhor naquela terra, por obra restauradora ou vontade restauradora de Deus. O texto que nós vamos percorrer hoje, aí fica bem atento, porque eu não vou seguir uma ordem exatamente dos versículos, ele mostra essa mesma realidade profética direcionada a Israel, só que agora descrita com o movimento, o simbolismo e a dramaticidade de Jeremias, mas são textos que têm uma similaridade, né? Uma semelhança. Nós veremos hoje, meus irmãos, a visão consoladora dada por Deus ao profeta Jeremias, em meio a um tempo sombrio destinado ao povo, como consequência do seu afastamento de Deus. A gente tem tratado isso nos 2 sermões até agora. O povo se afasta do Senhor, o povo desobedece, então vai ter um período de castigo, de justiça sobre o povo. Então, a visão consoladora dada por Deus a Jeremias vem nesse momento, como se após um duro e penoso inverno, né, é chegado o tempo da primavera para Israel, quando se ouviria um canto, não dos pássaros, mas um canto de gratidão do povo. Se veria a chegada ainda de um governante, um rei, que vem do meio deles, vem deles, um rei com vestes sacerdotais, mas também autoridade plena para governar. Nosso texto de hoje vai reforçar a série de promessas de consolo, né, que Jeremias vem trazendo, a partir desse capítulo 30, diante da dor que estava destinada ao povo de Israel, por causa do seu afastamento, por causa da desobediência. Em outras palavras, meus irmãos, o profeta, ele vai receber uma visão agora, dos efeitos mais claros da intervenção de Deus em favor deste povo afligido. Então, nossa jornada de hoje vai nos levar à certeza da provisão do Senhor em meio às lágrimas daqueles que Ele escolheu para chamar de filho. Vamos percorrer, o texto vai nos levar à certeza, eu estou repetindo para você não esquecer, da provisão do Senhor em meio às lágrimas daqueles que Ele escolheu para chamar de filho. Você é filho de Deus, você está chorando, está doendo, creia na provisão do Senhor, Ele é fiel à sua palavra. As palavras escritas aqui por Jeremias, ele pede lá no começo do capítulo 30, escreva essas palavras, né? Então, as palavras escritas por Jeremias nos conduzirão por 4 estações da promessa consoladora de Deus. Esse será aí o nosso tema central, mostrando como o refrigério do Senhor, assim como as estações do ano, se torna cíclico ao longo da história bíblica, sobretudo diante dos altos e baixos, né, do povo de Israel. Os altos e baixos espirituais desse povo acaba sendo cíclico, assim como o refrigério do Senhor também
assim se torna ao longo da história bíblica desse povo. Mas, embora exemplos de queda e de restauração façam parte aí dessa trajetória de Israel, esse ciclo de altos e baixos, agora ao contrário das estações, tem um final decretado do Senhor. Não é uma história que vai se repetir eternamente. Este ciclo de altos e baixos tem um final decretado pelo Senhor. E a certeza desse desfecho divinal deve ser para nós o maior dos alentos diante dos dias maus que este mundo nos oferece ao longo da nossa caminhada. É alento saber que há um final nessa história. Como nós já dissemos, a nossa jornada de hoje aí passará por 4 estações consoladoras de Deus, né? Quais sejam elas? A primeira, o Senhor promete restaurar a terra arruinada, é o que vai nos mostrar o versículo 18. A segunda, a promessa de prosperidade e segurança para o povo, versículos 19 e 20, parte A e B, partes A e B. A terceira estação, a promessa de justiça contra os inimigos de Israel, versículos 20, parte C, 23 e 24, e por fim, Deus restaura a comunhão do seu povo, versículos 21 e 22 e primeiro versículo do capítulo 31. Vamos seguir? Vamos seguir juntos? Nós vimos nos versículos anteriores aqui, do capítulo 30, que Deus promete curar uma ferida incurável, né? Foi trazido isso no sermão passado, sermão do domingo passado, uma ferida incurável de um povo que estava aprisionado no cativeiro, a saber, e trazendo para a realidade espiritual, um povo que estava cativo do próprio pecado. O pecado levou ao povo ao cativeiro. Então, a derrocada do povo para um inimigo estrangeiro, essa é a realidade ali do povo de Judá e também de Israel, que era o povo do norte. Essa derrocada para este inimigo estrangeiro, a destruição da cidade, a destituição do rei, tudo isso era parte do castigo providencial do Senhor, mas também era parte de um plano de restauração dos seus filhos. A gente tem visto isso ao longo dos sermões. Havia um plano de restauração do cativeiro, do castigo, sempre há, sempre há. A nação estava em ruínas, mas, como falamos, aquele não era o fim da história, porque o Senhor promete restaurar a terra que estava arruinada. Olha o que diz o versículo 18, acompanhe na tua Bíblia. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Então, desde o início deste chamado livro de consolação, né, já aprendemos por quê, como é chamado, versículos dos capítulos 30 a 33 de Jeremias. Desde esse início deste livro de consolação, Deus vem revelando que o fim do castigo não é a morte. O fim do castigo, ou a finalidade do castigo, é a restauração do povo. É que o povo se volte para o Senhor, que o povo retorne para Deus. Então, as promessas agora, no decorrer do capítulo, elas vão ganhar uma forma concreta, quando nós olhamos para o Senhor, anunciando que vai mudar a sorte das tendas de Jacó, diz o texto, e terá compaixão das suas moradas, assim diz o Senhor. Pelo termo tendas de Jacó, só para facilitar, a gente deve entender que naquela época os clãs, as tribos habitavam em tendas. Então é uma maneira de falar sobre os clãs, ou seja, sobre as pessoas que moravam em tendas. Ele vai mudar a sorte das pessoas. Esse versículo informa ainda sobre a reconstrução de uma cidade sobre ruínas e de um palácio ou uma fortaleza no lugar exatamente onde ele estava antes. Cidade, palácio aqui reconstruídos, meus queridos, podem ser entendidos aí como símbolos de uma nação inteira que será reconstruído com moradias ou tendas, né, bem estruturadas, reerguidas sobre o que havia sido arruinado, uma cidade que vai ser refeita de sua decadência
assim como o palácio real, a sede do governo, seria devidamente reparada. É isso que o texto nos informa. Cada elemento aqui, que a gente olhando para o texto observa, tendas, cidades, palácio, representa um elo de unidade para uma nação ou uma comunidade agora restaurada na visão profética do profeta Jeremias. Meus queridos, em meio à aflição de Israel, destruída, condenada ao exílio, que era o caso, por causa do seu pecado, surge essa promessa graciosa do Senhor. Aleluia. A promessa que faz com que o povo consiga olhar para o futuro com esperança. Um dia, em lugar de ruínas, haveria uma nova cidade, o texto está dizendo. Um dia, naquele dia, em vez de moradas destruídas, haveriam moradas novas, haveria um novo palácio, onde um rei ideal governaria o seu povo. Que visão esplendorosa Jeremias estava tendo depois de tanta visão de destruição que Deus estava dando para ele. Este era o consolo da parte do Senhor para os ouvintes e para os leitores das palavras escritas pelo profeta Jeremias, meus irmãos. A primeira estação da promessa consoladora do Senhor, meus queridos, passa ou perpassa pelo arrependimento de um povo afligido pelo cativeiro que o próprio pecado colocou. Então veja que a reconstrução da cidade era o resultado de um povo que havia caído em si. Era uma promessa para um povo que cairia em si. E para nós temos a esperança de que a fidelidade de Deus a essa promessa continua se repetindo a cada pecador que se arrepende. Cada pecador que se arrepende com isso, ele recebe de volta o direito de retornar à terra, ou retornar à presença de Deus, a recuperar a cidadania celestial perdida por causa do pecado que o condenava. Aleluia. Mas havia outros elementos no plano de resgate de Israel. Havia a promessa de prosperidade e segurança para o povo. Olha o que dizem aí os versículos 19 e 20, parte A e B. Dizem assim, ó: deste povo, virão ações de graça e o som de regozijo. Eu os farei aumentar, e eles não diminuirão. Eu os honrarei, e eles não serão desprezados. Seus filhos serão como nos dias do passado, e a sua comunidade será firmada diante de mim. A promessa que veio do Senhor por meio de Jeremias indicava agora uma mudança de vida para esse povo. Uma mudança de vida que incluía não apenas a reconstrução, mas uma mudança no próprio espírito daquele povo, que volta agora com o desejo de dar graças ao Senhor com alegria. Essa mudança inclui o próprio estado de espírito do povo. Essa mudança de estado físico e também estado espiritual nos remete à realidade de Davi. Aí eu vou reivindicar aqui a poética do salmista, lá no Salmo 40, num poema de gratidão a um livramento que Deus havia dado a ele, em um tempo de muita aflição. Salmo 40 diz assim, ó, veja a similaridade com esse texto, como tem uma concordância. Salmo 40, versículos 1, 2 e 3, diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Então veja como fizera com Davi, tirando ele de um lugar de aflição, livrando de uma situação de insegurança. Ele coloca um cântico novo na boca do salmista, coloca ele num lugar seguro, assim como faz com Davi.
o lugar de lamento daquele povo, o Senhor enche o coração agora de Israel de gratidão, de louvores, de alegria. E o texto diz ainda que em vez de uma nação que diminui no exílio, a promessa aponta agora para um aumento da população, aponta para honra em vez de desprezo, para segurança em vez da instabilidade que o povo tinha quando estava afastado de Deus. Nesse ponto, meus irmãos, torno a recorrer às palavras reveladas aqui pelo profeta Isaías, lançando luz aqui ao sentido a essa profecia revelada por Jeremias. Isaías já apontava um futuro de restauração do povo. As palavras do profeta messiânico também são duras, mas ele aponta também um futuro para um povo que ia para o exílio, mas também seria resgatado. Havia um plano de salvação divino já decretado, e esse propósito incluía um lugar restaurado e também incluía um rei messiânico. Isaías 54, versículos 2, 3 e 4 até o 5, vou ler. Escuta, olha só. A gente está falando de um povo que retorna, Jeremias, de um povo que vai retornar com um novo cântico, e as tendas vão se alargar, haverá crescimento daquele povo. Isaías já dizia assim, Isaías 54, 2 em diante: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Então veja que, à luz de Isaías, o plano do Senhor não apenas aponta para a reconstrução de uma nação, mas para o alargamento das tendas dessa nação, para o crescimento do povo que não teria mais medo, não teria mais vergonha, não lembraria mais da humilhação que passara na viuvez. Por quê? Porque o seu Criador é o seu marido, o Santo de Israel é o seu Redentor. Meus irmãos, o Redentor apontado por Isaías aqui é o mesmo rei apontado por Jeremias, quando ele diz que o Senhor dará ao povo um rei da descendência de Davi. Essa história a gente contou lá no primeiro sermão, está em Jeremias capítulo 10, versículo 9, Jeremias 39, quando ele fala desse rei da descendência de Davi, ele chama inclusive de Davi, mas claro que é uma simbologia, que Davi não ia ressuscitar, e sim um rei ideal que viria, é o mesmo Redentor apontado por Isaías aqui. Nós vemos a promessa do Senhor indicando, meus irmãos, essa libertação do povo do cativeiro, mas também um vislumbre da reconstrução gloriosa da nação que o povo, que Deus chama, Ele mesmo, chama para si, um vislumbre glorioso de uma nação que hoje se chama a Igreja de Cristo. Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o noivo para cuja noiva está sendo preparada. Aleluia. Meus irmãos, a promessa de uma terra restaurada sobre ruínas, veja bem, indica a graça da redenção concedida a uma nação destruída pelo pecado. A visão de uma nova terra, a visão de construções que erguem-se em meio às ruínas, simboliza uma terra restaurada. A graça redentora concedida a esse povo destruído pelo pecado, agora por meio da obra redentora do Messias, aquele que o texto aponta, Deus dá condições ao povo reconstruir a sua morada, reerguer a cidade, reerguer o palácio, e assim nós recebemos morada nova e consolo eterno em Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor.
Aleluia. Meus irmãos, em Cristo nós vemos o cumprimento dessa promessa, o cumprimento da promessa feita por meio dos profetas. Em meio às perseguições deste mundo, que não são poucas, a igreja só cresce. Já perceberam? As tendas seguem se alargando, seguem alcançando aqueles que o Senhor há de chamar, a despeito de toda a opressão. Em Cristo nós vemos a promessa se cumprida de tendas que se alargam. Essa é a verdadeira promessa de prosperidade, não aquela outra lá. Essa é a verdadeira promessa de prosperidade e de segurança para o povo de Deus. Nada pode conter o avanço do Evangelho e nós temos segurança nisso. O rei vive, ele reina para sempre, desde a eternidade ele é rei e ele vive para todo sempre. Jesus é o rei. Mais sobre o caráter e a glória desse rei ideal a gente vai falar mais adiante, tá? Lá no versículo 21 de Jeremias, capítulo 30. Meus irmãos, a terceira estação, eu acho que eu passei pela segunda já, não foi? Não, é agora. A terceira estação da promessa consoladora de Deus vai mostrar que no futuro, os inimigos de Israel, no futuro dos inimigos de Israel, não contém paz, não. Contém julgamento. De certa forma, aquela verdade ali, para aquele povo afligido, exilado por um inimigo, de certa forma, essa verdade profética, essa verdade de que a promessa de justiça contra os inimigos de Israel, ela existe, ela será feita, traria consolo ao povo de alguma forma. Você saber que o seu inimigo, porque às vezes nós questionamos, né, a justiça de Deus, como é que a pessoa que me oprime está de boa e eu estou sofrendo? Então aquela promessa vinha de alguma forma como consolo também para o povo, que chorava no exílio, a promessa de justiça contra os inimigos de Israel. Versículos 20, parte C, e versículos 23 e 24, o profeta vai falar disso. 20, parte C, diz assim: castigarei todos aqueles que os oprimem. Agora pula, 23 e 24, diz: vejam a tempestade do Senhor, a sua ira está solta, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará, até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês compreenderão isso. Veja que a tempestade destruidora do Senhor, ela surge para os ímpios, né? E ao mesmo tempo soa como alívio para o povo de Deus. A justiça condenatória que recai sobre aquele povo, que recai sobre aquele não povo, na verdade, que rejeitam a Deus, traz agora graça aos súditos do rei ideal. É inversamente proporcional. As palavras duras de Jeremias em relação aos ímpios soavam amáveis, graciosa, com justiça para Israel. Olha, tudo era consolo. A última linha do versículo 24 vai dizer assim: em dias vindouros vocês compreenderão isso, né? É uma afirmação de que os propósitos do Senhor já estão determinados. Eu já terminei, talvez você não entenda, mas vocês vão entender depois. Tem até uma frase que eu amo lá, João 13:7. Jesus fala para os discípulos quando lavava os pés e ninguém entendia nada porque ele estava fazendo aquilo. Pedro protesta, como sempre, né? E ele diz: o que eu faço? Vocês não entendem agora, mas vocês vão entender depois. Então, esse vislumbre de um entendimento vindouro, né, como diz o texto, é uma afirmação muito clara que os propósitos do Senhor já estão determinados. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O que é já foi, o que há de vir também já foi, nos ensina a palavra do Senhor. Não é como a gente que trabalha cronologicamente. Embora nem sempre possam ser entendidos, os planos de Deus serão plenamente assimilados quando chegar o dia, em dias vindouros. A rigor, meus irmãos, olhando para o texto, para a realidade ali, do contexto, esse dia não era um futuro tão distante assim, tá? Não se trata diretamente de um conceito escatológico, como se apontasse para lá o fim dos tempos. Porém, meus irmãos, nós estamos diante de uma expressão bíblica aqui, que nos conduz à verdade, essa verdade futura, lá no fim dos tempos, quando se diz, né, o dia do Senhor, ou a volta de Cristo.
entenderemos plenamente o plano redentivo de Deus. Algumas coisas a gente não entende agora. De onde que você pergunta, esse aí foi salvo? Fosse eu, não salvava. Se alguém que me olhasse, eu não salvava esse aí. É porque há muito mistério no plano redentivo do Senhor. Nós entenderemos plenamente o plano no futuro, né, no dia da volta do Senhor. Então o texto de alguma forma aponta para isso, para o entendimento que o povo teria em tempo vindouro, né? Mas, meus irmãos, ao anunciar aqui o castigo determinado de Deus sobre os ímpios, Jeremias está reforçando também o senso de justiça da promessa. Deus é um Deus justo. O profeta está falando que o dia do castigo do ímpio, assim como o dia da libertação de Israel, vai chegar. Vai chegar. Ou seja, o dia do cumprimento dessa palavra é inevitável. O que Deus disse, ou já se cumpriu, ou será cumprido. Mas eu queria observar uma coisa, porque nessa hora a gente pode confundir o sentido aqui. A certeza da condenação dos ímpios, meus irmãos, não deve ser motivo de orgulho para a igreja, mas de gratidão. Gratidão pela misericórdia do Senhor com o seu povo. Não é a ausência de pecado que nos difere dos ímpios. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Talvez os ímpios tenham pecados diferentes, mas nós continuamos pecando. Então não é o pecado que nos difere dos ímpios. Sobre o que nos difere dos ímpios, o apóstolo Paulo escreveu assim, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Meus irmãos, é o Senhor que nos garante salvação, não é a ausência de pecado. É a graça que nos alcançou, a razão que nós temos para nos alegrar, não a justiça de Deus contra os ímpios. Isso não deve nos alegrar. Não é a justiça que cai sobre o sobre o ímpio, que me enche de orgulho para dizer, eu sou salvo no Senhor. Nós fomos resgatados por causa de Cristo. É por causa de Cristo que a ira do Senhor não nos alcança. E seremos julgados, mas o nosso julgamento perante o Senhor não será de condenação, aleluia, mas de avaliação das nossas obras. Romanos capítulo 2, versículo 6 fala sobre isso. Por isso, meus irmãos, nós não devemos nos alegrar diante da justiça que recairá sobre aqueles que não são do Senhor. O nosso cântico de alegria, esse cântico novo que o Senhor dá para a igreja, deve ser pelo conhecimento que as Escrituras nos dão de que há um futuro, de que há uma esperança para aqueles cujo coração o Senhor tocou, para aqueles cujo coração o Senhor fez semear a verdade do Evangelho. Essa é a motivação que nós temos de nos alegrarmos, de cantar louvores ao Senhor na igreja, ou em qualquer lugar. Que a nossa alma cante ao Senhor, em todo o tempo. É o mínimo que nós podemos fazer. Na verdade, eu acho que é a melhor maneira de uma alma regenerada responder ao Senhor, é com cânticos de louvores, com uma vida, na verdade, de adoração, melhor dizendo. Por fim, meus irmãos, a quarta estação da promessa consoladora de Deus traz a revelação do rei ideal, que vai restaurar a identidade da nação, que vai devolver comunhão ao povo com o Senhor. Deus restaura a comunhão com o seu povo. Olha o que dizem os versículos 21, 22 e o primeiro do capítulo 31. Diz assim: seu líder será um entre eles, seu governante virá do meio deles. Eu o trarei para perto, e ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Pergunta ao Senhor. Por isso vocês serão meu povo,
e eu serei o seu Deus. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, no topo da estrutura governamental de uma nação está quem? O rei, né? O rei, ficava o rei no topo da estrutura governamental. A promessa aqui diz que o governante não viria de fora, não viria de uma terra estrangeira, como a Síria, o Egito, Babilônia, enfim, os povos ali que circundavam e dominaram Israel, não viria dali, mas seria um deles, viria do meio deles, do povo. Como Jeremias já tinha mencionado lá, né? Esse rei viria da descendência de Davi, Jeremias 30, versículo 9. Ele viria para reinar sobre a nação, de uma nação agora restaurada, reinaria de uma maneira sobrenatural para uma restauração que é sobrenatural, porque é a obra do próprio Deus e não do homem. E essa passagem aqui, ela tem um tom peculiarmente messiânico. Versículo 21 vai acrescentar uma dimensão que justifica isso e que é uma dimensão mais extraordinária ainda. Ele vai dizer assim: eu o trarei para perto e ele se aproximará de mim, diz o texto. Ou seja, o Senhor mesmo trará este governante para perto e só ele poderá se aproximar dele. Ele pergunta: quem é que pode se aproximar de mim? A Bíblia revela, meus queridos, que entrar na presença divina sem ser convidado era correr risco de morte. Somente o sumo sacerdote estaria ali, por exemplo, dando um exemplo bíblico, para cumprir as ofertas e os compromissos diante do Senhor no Santo dos Santos. Outra pessoa morreria fulminado. É uma imagem de uma realidade que é real mesmo até hoje, espiritualmente falando. Estar na presença do Senhor precisa ser convidado, senão só haverá morte, só haverá morte. Quem é o nosso convite para estar diante do Senhor? Quem nos permite estar diante do Senhor sem sermos fulminados? Porque nós já estamos, né? Nascemos fulminados pelo pecado, mas em Cristo nós adentramos o Santo dos Santos, aleluia, aleluia. Então veja que o governante prometido, ele possui essa virtude, além de uma função política de governar, ele tinha uma função sacerdotal, ele poderia se apresentar diante do Senhor. A imagem que Jeremias passa aqui é de um rei sacerdote, realizando tarefas tanto políticas quanto sacras, né? Sacerdotais. E esse governante, claro, meus queridos, ele precisava ser alguém totalmente fiel a Deus, e que administrasse a nação em conformidade com os mandamentos do Senhor, com as exigências da aliança. Nenhum rei poderia fazer isso, nenhum rei poderia cumprir essa exigência, mesmo vindo do povo. Pouquíssimos reis chegaram perto de ser um rei de obediência, pouquíssimos, que Josias foi um deles, pouquíssimos, e mesmo assim eles eram homens pecadores, não poderiam chegar a cumprir esta dupla função que é posta agora para este rei e sacerdote em uma pessoa só. Implica, meus irmãos, claramente um propósito messiânico nessa promessa. Esta pessoa é Cristo, o sumo sacerdote é o rei, o Senhor dos senhores. Em Salmo 110, versículo 4, no Salmo messiânico, nós lemos assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É um salmo messiânico. Esse Melquisedeque, né, um personagem enigmático, citado nas Escrituras, no Antigo Testamento, vem lá no livro de Hebreus, ele é uma tipificação de Cristo, assim como ele exatamente é mencionado lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 1, que diz assim, ó: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Então veja, esta tipificação de Cristo em Melquisedeque, ele aponta para um rei que era um rei de um lugar, mas também era sacerdote e tinha o poder de abençoar. Aleluia. No mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 7, a gente lê assim, ó, versículos 25, 26, 27.
Portanto, ele apontando para Cristo e da linhagem de Melquisedeque, ou tipificação de Melquisedeque, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ele é um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Hebreus 7:27 diz ainda: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Era o que o sumo sacerdote normal fazia. Não, e ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu em sacrifício. Aleluia. Meus irmãos, o governante prometido, o rei ideal, é aquele que tira o pecado da nação, que restitui a comunhão que havia sido perdida e devolve lugar ao povo na presença do Senhor. Por meio dele, o povo pode se aproximar novamente de Deus. Aleluia. Olha que promessa linda, maravilhosa. Em Cristo, meus irmãos, se convergem todas as coisas, nos ensina a carta de Paulo aos Efésios, né? Em Cristo se convertem todas as coisas, incluindo, obviamente, a promessa de resgate de Israel. Nele, em Cristo, se cumpre o plano original de Deus, de ter um povo junto dele, um plano de ter um povo perto dele. Na vinda de Jesus, meus irmãos, ocorre o cumprimento da promessa de Deus, de união e comunhão entre Deus e o seu povo. Aleluia. Por isso vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz aí o versículo 22, né? Que lindo. É o primeiro versículo do capítulo 31, que meio que reforça a mesma afirmação, parece indicar que essa renovação da aliança entre Deus e o seu povo também vai curar uma ruptura histórica que havia entre Israel do Sul e Israel do Norte, porque ele vai dizer que ele vai ser o rei de todas as famílias de Israel. Então veja aí, tem um aspecto também de unificação, né, de unidade que este rei vai trazer também para esse povo. Essa promessa de unir o povo eleito em todo o mundo, meus irmãos, em todo o mundo, não importa a cor, diferença, raça, situação econômica, o país que você nasceu, a família que você nasceu, o seu berço, não interessa. A promessa de unir o povo eleito em todo o mundo se cumpre hoje, meus irmãos, e seguirá se cumprindo até o dia determinado do Senhor. O evangelho será pregado até que a igreja esteja completa, pronta para a volta do rei, que seja breve. Para concluir, meus irmãos, para finalizar, algumas aplicações aqui práticas desse texto para a gente. Nós vimos aqui 4 estações, né, da promessa consoladora de Deus para o seu povo, um ciclo que, ao contrário das estações do ano que se repetem, tem um fim determinado, né? Este fim é Cristo, o Rei e sumo sacerdote. O texto nos mostra. Para o povo dos tempos lá de Jeremias, chegaria o tempo em que o inverno daria lugar à primavera, com suas flores, seus pássaros cantando, um simbolismo aí do cântico novo de alegria e gratidão que Israel receberia do Senhor. Você está chorando, meu irmão, minha irmã? Creia que o Senhor coloca no teu coração hoje um cântico novo. Creia, porque é promessa do Senhor. Esse cântico já veio. Ele vive, ele reina. O nosso motivo de cantar está aqui, Cristo Jesus. Para nós, essa promessa lá, feita lá, para aquele povo que iria para o cativeiro, essa promessa se torna real quando a gente lembra de onde Cristo nos tirou. E aí, valendo-me aqui das palavras do salmista,
lá no Salmo 40, né? Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me no local seguro. Cristo é a nossa rocha, a rocha que firma os nossos pés no lugar seguro, aos pés do Senhor, aleluia, na presença gloriosa e consoladora de Deus. Essa promessa é real quando a gente lembra de onde Cristo nos tirou. Meus irmãos, hoje o Ministério de Louvor me fez o favor de cantar uma música, a primeira música, que eu ouvia muito no tempo no início, primeiros passos da minha conversão. Gente, sem noção teológica nenhuma, sem noção do que ia acontecer na minha vida. Eu só me lembro como se fosse hoje, sozinho, na sala do apartamento, ouvindo aquele CD. Você lembra? Tinha CD, gente. Ouvindo a música que o Ministério tocou. Eu chorava horrores. Eu chorava sem entender por que eu estava chorando. Mas hoje eu entendo. Em tempo vindouro vocês compreenderão, né? Eu entendo hoje o que Deus estava fazendo. Ele estava me tirando de um charco de lodo, de um lugar de destruição e firmando os meus pés sobre a rocha. Aleluia. Em Jesus, meus irmãos, nós temos o cumprimento da promessa de vivermos em uma terra restaurada. Em Cristo nós temos a promessa cumprida do crescimento da igreja como nação santa e segura no sentido de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 39. Ela é segura por isso, não porque ela não vai sofrer perseguição, achincalhe e essas coisas que a gente vive todos os dias, mas nada pode impedir o avanço do Evangelho. A igreja vai crescer. Quanto mais perseguida ao longo da história, mais ela crescia. E assim continua. Assim continua. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Aleluia. Em Cristo, meus irmãos, nós temos o cumprimento da promessa de que haverá justiça contra os ímpios. Mas, embora isso nos traga alento de saber que Deus é justo, não deve ser motivo de orgulho para a igreja. Não deve ser motivo de orgulho para nós, mas de gratidão por nossos pecados, meus irmãos. Todos nós merecíamos o mesmo destino dos ímpios, por causa dos nossos pecados, mas aprove ao Senhor nos resgatar. Esse é o mistério da graça, que nós um dia compreenderemos plenamente, né, como nos ensina aqui o texto de Jeremias, no versículo 24. Por fim, meus irmãos, em Cristo, nós recebemos de volta o direito de adentrar no Santo dos Santos, né? De nos achegarmos a Deus sem intermediários, de desfrutarmos da comunhão com o Senhor, apesar do pecado que ainda nos contamina. Por quê? Porque Deus nos enxerga através de Cristo. Se não tivesse Cristo, Ele só ia ver condenação. Nenhum de nós teríamos a menor chance. Mas Ele nos enxerga através de Cristo. Aleluia. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, né? Pois as suas misericórdias são inesgotáveis ou duram para sempre. Sabe quem escreveu isso? Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Outro vislumbre profético, né, deste profeta maravilhoso, que tanta coisa tem nos ensinado. Graças ao grande amor do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam sempre. Em Cristo, meus irmãos, nós temos o cumprimento da promessa do Deus que ouve o clamor do seu povo e traz consolo aos que choram. Meus irmãos e minhas irmãs, por meio de Cristo, nós temos o cumprimento da promessa, ela é real.
do Deus que ouve o nosso clamor. Ele ouve o teu clamor, meu irmão e minha irmã. E ao mesmo tempo traz o consolo aos que choram. Em Cristo nós somos consolados. Que essa verdade encha o teu coração essa manhã. E sempre, até a volta do Senhor. Quando então não haverá mais nenhuma dor, nenhuma aflição. Até que este dia chegue, meus queridos, Ele nos deu ainda a graça para nós descansarmos o coração nele. Descansa o teu coração do Senhor. Já temos a certeza que um dia não haverá dor nenhuma, mas por enquanto, se está doendo, Ele nos deu a graça de descansarmos nele. Há um propósito para isso, há um propósito para o choro. Ele nos deu de graça, pela graça, a certeza de que nós podemos deitar a nossa cabeça no ombro de um Deus que é poderoso para curar, de um Deus que é poderoso para restaurar e nos dar um cântico novo em meio às lutas aí do nosso mundo, né, do dia a dia. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, meus queridos. Ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra, pelo consolo que vem do Senhor, essa promessa que foi cumprida em Cristo Jesus e cumpre todos os dias em nossa vida. Às vezes as dores, as aflições, as tristezas, as frustrações nos fazem nos colocar diante de Cristo, quando Ele que precisa estar diante de nós, para que o Senhor nos veja por meio da lente salvadora do nosso Senhor, a lente consoladora do Senhor. Nós sabemos que em Cristo temos consolação, em Cristo nós temos o renovo de um cântico todos os dias, em Cristo nós restauramos a nossa cidade, em Cristo nós temos uma morada restaurada na eternidade, em Cristo nós podemos mudar o nosso canto. Em nome de Jesus, eu clamo pelos irmãos e irmãs que passam por dificuldades que parecem intransponíveis, mas a tua palavra nos diz hoje que o consolo está no Deus que é poderoso para todas as coisas. Não há impossível para Ele. Não há impossível. O Deus que cura, o Deus que restaura uma cidade em meio às ruínas, mas que pede que o seu povo faça o trabalho, que o seu povo se esforce. E tão somente creia nesse Deus consolador. Assim nós te pedimos que essa palavra traga alento para corações que sofrem nesta manhã, e alento também para os corações que posteriormente venham enfrentar alguma luta, Senhor. Que essa palavra de consolo venha à mente, esteja plantada aí nesse coração, nessa mente, na nossa mente, no nosso coração. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.